A gente vai falar agora de um assunto importante também, porque o IBGE divulgou hoje os resultados da pesquisa nacional por amostra de domicílios referente ao mês de julho de 2020, a pesquisa denominada PNAD Covid-19. Além de questionar os brasileiros sobre a pandemia, dados que a gente aborda daqui a pouquinho aqui no Cidade, a pesquisa também trouxe informações importantes sobre a economia do país durante esse período. A gente separou alguns tópicos aqui para destacar para você. Primeiro, a gente fala do desemprego. Pode colocar a cartela aqui. Aqui é um mapa da taxa de desocupação no Brasil durante a pandemia. Segundo o IBGE, a taxa de desocupação no país subiu para 13,1%. Quanto mais escuro, maior a taxa de desocupação nos estados. Pode colocar a próxima cartela para a gente mostrar esse dado que eu estou falando para você agora? E aí tem em números esses dados. Veja só, taxa de desocupação. A taxa Brasil, pode voltar um pouquinho, aquela outra cartela primeiro. A taxa de desocupação a nível Brasil, 13,1%. Isso aqui corresponde a 12,3 milhões de desempregados em todo o país, dados do mês de julho, no meio da pandemia. E outro destaque aí importante é que Alagoas ficou na 4ª posição dessa taxa de desocupados. Olha só. O Amazonas é o estado com maior número de desocupação. Acho que precisa tirar a cartela para a gente ver Alagoas. E aí? Muito bem. Primeiro lugar, Amazonas, 17%. Segundo, Maranhão, com 16,7% da população desempregada. Terceiro, a Bahia, com 15,9% da população sem emprego. E em quarto, Alagoas, com 15,7% da população desempregada. É um nível altíssimo, né? Um número muito alto. Você vê que é acima da média Brasil. A média Brasil, que já é muito alta, é de 3,1%. Alagoas, 15,7% a taxa de desocupação. A gente tem outro mapa aqui, que também foi mostrado nessa pesquisa do IBGE, que mostra o auxílio emergencial no Brasil. 44,1% dos domicílios do país recebem o auxílio emergencial. E a mesma coisa, quanto mais escuro no mapa, mais forte aí a participação da população recebendo o auxílio emergencial. Pode colocar a próxima cartela, que a gente vai mostrar justamente isso em números. Veja só, o auxílio emergencial é pago para 44,1% dos domicílios brasileiros, ou seja, de cada 10, mais de 4 domicílios recebem o auxílio emergencial. Isso é o número do país. Corresponde a 30 milhões de brasileiros que estão recebendo, né? 30,2 milhões de brasileiros que recebem o auxílio. Aí a gente separou também aqui os 4 estados que mais recebem o auxílio emergencial. E Alagoas também ocupa a 4ª posição no recebimento. No Amapá, 68,8% da população recebe o auxílio. No Maranhão, 65,8%. No Pará, 64,5%. E em Alagoas, 62,8% dos domicílios tem alguém recebendo o auxílio emergencial. Então, a cada 10 casas de Alagoas, em Alagoas, mais de 6 recebem o auxílio. Para você ver que esses números do auxílio correspondem bastante com a questão da taxa de desocupação. São números preocupantes porque mostram justamente que Alagoas está nessa situação complicada, tanto na questão da desocupação, como na dependência pelo auxílio emergencial. Auxílio, inclusive, que está sendo estudado pelo governo federal para ser ampliado mais uma vez, mas não pelo valor de R$600. Inclusive, ontem, o presidente Jair Bolsonaro chegou a falar que vai chegar no meio termo, nem 600, nem 200. Mas a expectativa é que continue o auxílio emergencial, porque muitos brasileiros estão dependendo apenas desse auxílio para sobreviver.